Você começou o tratamento com mão de ar Ozempic, viu o peso cair, a compulsão diminuir, aquela sensação de controle aparecer. E então surgiu algo estranho. O emagrecimento desacelerou. A balança começou a oscilar ou simplesmente o peso travou. Antes de culpar a medicação, eu preciso te dizer uma coisa com muita clareza. Na maioria absoluta desses casos que eu acompanho no consultório, o problema não está na caneta em si, está nos erros silenciosos que sabotam o processo por dentro. Erros comuns, repetidos, muitas vezes considerados detalhes, mas que mudam completamente esse cenário. O primeiro erro é uma alimentação pobre em fibras, frutas e vegetais. Quando o apetite diminui com o uso dessas canetas, muita gente entra no modo automático. Come pouco, come rápido e escolhe alimentos mais práticos. A dieta vira basicamente proteína isolada, algum alimento ultraprocessado fácil e quase zero de fibra. No começo o peso cai sim, mas no médio e longo prazo o peso cobra. Fibras não servem apenas para regular o intestino, eles alimentam a microbiota, reduzem a inflamação, melhoram a sensibilidade à insulina, prolongam a saciedade e estabilizam o metabolismo. O intestino pobre em fibras é um intestino inflamado, menos eficiente e mais propenso a travar o processo. Frutas e vegetais fornecem micronutrientes fundamentais para qualquer funcionamento celular: magnésio, potássio, vitaminas, antioxidantes. Emagrecer sem micronutrientes é emagrecer adoecendo. E isso não aparece de imediato na balança, mas aparece depois em forma, por exemplo, de um cansaço, de uma fadiga, perda de vitalidade e dificuldade de manter o resultado. Segundo erro, beber pouca água. Esse é um dos maiores erros e mais subestimado. A desidratação ela piora a constipação, aumenta a fadiga, dá dor de cabeça, reduz a saciedade e faz muita gente achar que o medicamento parou de funcionar. Um corpo desidratado funciona pior em todos os níveis. Um parâmetro simples é observar a cor da urina. Muito escura geralmente indica baixa ingesta hídrica. A recomendação média gira em torno de 30 a 35 ml por quilo de peso. Mas o maior problema não é saber o quanto você precisa beber, é se lembrar de beber. Por isso eu sempre oriento associar a água a hábitos já existentes. Por exemplo, um copo ao acordar, antes das refeições, toda vez que você escovar o dente. Água não é detalhe, é a base fisiológica. Se a base falha, nenhuma estratégia avançada sustenta esse processo. Não adianta ajustar a dose, dieta ou treino se você estiver desidratado. Terceiro erro é não fazer treino de força. Caminhada é legal, exercício aeróbico é bom, mas sem treino de força você perde massa magra junto com a gordura, e massa magra é o motor do metabolismo. Quanto menos músculo você tem, menor é o seu gasto energético basal, maior o risco de platô e maiores as chances de efeito rebote. O corpo entra no modo econômico. Eu não estou falando para virar atleta ou fisiculturista, tá? Estou falando para treinar força com regularidade, para preservar sua massa muscular, ossos, melhorar a sensibilidade à insulina. Quem emagrece perdendo músculo, emagrece rápido, mas engorda rápido depois do efeito sanfona. E geralmente pior do que estava antes, com menos metabolismo e maior dificuldade para responder a qualquer estratégia que venhamos implementar no futuro. Quarto erro, focar exclusivamente na balança. O peso oscila diariamente por vários motivos: retenção, trânsito intestinal, hormônios, estresse e até a qualidade do sono. A balança não conta a história inteira. Medidas corporais, fotos, roupas, exames laboratoriais é tão importante quanto o visor na tela. Muitas vezes o peso não muda, mas a composição corporal melhora. A gordura diminui, a massa magra é preservada. Isso é um progresso real. Quem vive refém de balança fica mais ansioso, muda a dose sem necessidade, perde consistência e acaba sabotando o próprio tratamento. A balança é uma ferramenta e não um juiz. Quinto erro, consumir pouca proteína de forma consistente. Com o uso das canetinhas, o apetite sim diminui, isso é positivo, mas também cria um risco silencioso. A proteína ela fica em segundo plano e muitas pessoas acabam comendo pouco no geral e acham que isso é o suficiente, sem perceber que estão ingerindo menos proteína do que o corpo necessita para preservar a massa magra, a função metabólica. A consequência não aparece imediato, mas surge em forma de fraqueza, flacidez, queda no metabolismo, aquele rosto todo envelhecido. A proteína não serve apenas para o músculo, ela também influencia na saciedade, termogênese, função imunológica e estabilidade glicêmica. O valor aí entre 1 a 1,5 gramas por quilo de peso já atende a maioria das pessoas, distribuídas ao longo do dia. Não é necessário concentrar tudo em uma refeição. O erro não é só comer pouco, é comer de forma desorganizada, sem planejamento alimentar e sem proteína suficiente. Qualquer emagrecimento
ele se torna frágil. Sexto erro, acreditar que o medicamento faz tudo sozinho. Esse talvez seja o erro mais comum no consultório, tá? A pessoa injeta a medicação, mas mantém uma rotina caótica, compra medicação de fulano, de ciclano, vendido na farmácia do Paraguai, enfim, tudo isso aí acaba provocando uma piora na composição. O resultado é uma perda de peso limitada e, pior ainda, um reganho rápido quando o medicamento é reduzido ou interrompido. Os estudos são claros. Quem associa a utilização do GLP-1, essas canetinhas, à mudança de comportamento, tem um resultado muito superior e muito duradouro. Quem usa como muleta perde menos, perde pior e recupera mais rápido. O medicamento é uma ferramenta metabólica, não uma correção do estilo de vida. Ele abre uma janela de oportunidade. O que você faz dentro dessa janela é isso que definirá o teu resultado. Muito bem, chegamos aqui no sétimo erro, que é negligenciar o sono e o manejo do estresse. Dormir mal altera os hormônios da fome, aumenta a impulsividade alimentar, piora a sensibilidade à insulina e eleva o cortisol. Um cortisol cronicamente alto dificulta a perda de gordura, mantém a retenção hídrica, prejudica a recuperação muscular e trava o metabolismo. Muitas pessoas fazem tudo certinho durante o dia, mas dormem 5 horas por noite, vivem em estado de alerta e não entendem por que o corpo não responde. O corpo interpreta tudo isso como uma ameaça. E um corpo em modo de ameaça não emagrece de forma eficiente. Não é necessário viver em um spa, viver querendo abraçar as árvores, o ponto não é esse, mas o sono regular, redução de estímulos à noite, pausas reais durante o dia e algum tipo de estratégia para baixar o nível de estresse, isso é o que torna o ponto fundamental. Oitavo erro, interromper o uso do medicamento de forma abrupta, sem estratégia de transição. Esse é o erro que eu vejo com mais frequência, tá? A pessoa perde peso, se sente bem, simplesmente para o tratamento do nada, cheguei no meu peso ideal, parei. O corpo, que ainda não consolidou essas mudanças profundas, responde com aumento de apetite, redução do gasto energético e maior eficiência em armazenar gordura. O resultado é reganho quase garantido, muitas vezes com mais dificuldade metabólica do que antes de iniciar. A retirada do medicamento precisa ser planejada, gradual e acompanhada de um estilo de vida já consolidado. Não é só sobre começar bem o tratamento, você precisa saber sair dele. Quem não planeja a saída transforma um bom resultado em frustração. Finalmente chegamos no nono erro e um dos mais ignorados, que é não respeitar o próprio perfil metabólico. Cada corpo responde de uma forma. Há pessoas que respondem muito bem em doses baixas, outras precisam de mais tempo de adaptação, outras têm uma resistência metabólica maior por histórico de dietas restritivas, inflamação crônica, utilização de outras medicações, alterações hormonais, distúrbios do sono. Comparar a sua evolução com a de outra pessoa é um erro grave. Copiar a dose do seu coleguinha, tempo de estratégia, também é outro erro. O emagrecimento não é um protocolo único, é um processo individual. Quando você tenta acelerar um corpo que ainda não está pronto, o corpo reage se protegendo, travando. Respeitar o próprio ritmo não é lentidão, é inteligência metabólica. Esses 9 erros explicam por que tanta gente usa medicamentos de uma forma eficaz e ainda assim não atinge o resultado esperado. Corrigir esses pontos muda completamente o jogo. Emagrecer não é simplesmente força de vontade nem sobre dose alta. É sobre alinhar biologia, comportamento e estratégia. Quando isso acontece, o medicamento deixa de ser uma muleta de apoio e passa a ser uma ferramenta de transformação real. Eu sou o Dr. Danilo Matsunaga. Se você gostou desse vídeo, clique, comente, compartilhe e nos vemos nos próximos vídeos.